Passou por um processo seletivo para ir para o Google? Alguém aí? Alguém aí? Você sabe que o trem é duro, né? Agora você imagina você ser diretor de engenharia do Google. Você tá doido, gente. É isso que vai acontecer aqui agora. Ó. Quem está aí para essa palestra agora, levanta a mão. Quem está esperando essa palestra aí? Pois é, cara. Vai ser muito legal. Eu estou falando aqui sobre uma análise dos desafios e oportunidades na construção de empresas de tecnologia no Brasil. Quem vai falar para a gente é diretor de engenharia do Google, Bertier Ribeiro Neto. Fala barulho para ele. Bom dia, gente. Eu tenho esse nome estranho, mas eu sou mineiro do interior de Minas. Eu estou meio resfriado, então se eu tiver um excesso de tosse, me perdoem. O que eu vou contar hoje é uma jornada que aconteceu ao longo dos últimos 25, 30 anos, uma jornada na qual eu estive diretamente envolvido. Nós vamos falar um pouco de empresas de tecnologia nascentes, né? A expressão em inglês é startups. Nós vamos falar do que é a proposição de valor de uma empresa nascente. Nós vamos falar do empreendedor, do que eu chamo de a equação de uma empresa de tecnologia de sucesso. Vamos falar da web e vou falar um pouco do que foi o processo pelo qual eu passei de construir uma empresa de tecnologia no Brasil. Vamos lá? Então, uma empresa de tecnologia nascente é uma ideia, um protótipo combinado com uma grande paixão. Aqui você tem 5 exemplos. Hewlett e Packard fundaram a HP e começaram um movimento que culminou com o Vale do Silício, no norte da Califórnia. Bill Gates e Paul Allen criaram a Microsoft. David Thiel e Jerry Yang criaram o Yahoo. Larry Page e Sergey Brin criaram o Google. Mark Zuckerberg criou o Facebook. Eles não tinham um plano de se tornarem ricos e poderosos, nem de criar uma grande empresa. De fato, alguns deles tentaram vender o seu empreendimento, pois que ele foi criado. Tudo começou com uma ideia, um protótipo, uma tremenda paixão. Uma grande paixão. A casa deles era uma bagunça, com computadores e revistas de ciência popular espalhadas pela casa inteira. Desde uma idade muito cedo, ele costumava brincar com aquela bagunça, com aqueles objetos que estavam espalhados pela casa. Ele foi a primeira criança na escola elementar, no primário, a submeter um dever de casa usando um editor de texto. O irmão mais velho, chamava Cal, ensinou ele a quebrar as coisas em pedaços. Que você quebra... Alô? A razão que você quebra as coisas em pedaços... Alô? A razão que você quebra as coisas em pedaços é para você ver se você entende o que está acontecendo. Como é que ele funciona? Ele, desde uma idade muito cedo, eu entendi que eu queria inventar coisas. Eu me tornei realmente interessado em tecnologia e negócios. Provavelmente, quando eu tinha 12 anos de idade, eu sabia que, eventualmente, eu ia começar uma empresa. Nós estamos falando de Larry Page. O que tem valor? Valor numa empresa é um produto ou um processo pelo qual alguém está disposto a pagar. Pode ser também um produto ou um processo que alguém presta atenção a. Então, se você cria um produto, e se você tem centenas de milhares, milhões de pessoas que estão... Alô? Sim, este microfone, dependendo de onde você está, não está funcionando. Caso queira, pode usar esse. Pô, mas como é que... Então, tem que desligar esse aqui. Alô? Melhor agora? Então, vamos lá, desculpe. Então, um produto em processo, se você cria um produto e esse produto tem centenas de milhares, milhões de usuários, você eventualmente vai encontrar uma forma de monetizar essa audiência.
Isso não era claro há cerca de 20 anos atrás. E o que é a proposição de valor da empresa de tecnologia que você está criando? Para você achar a resposta, você tem que se fazer a você mesmo as seguintes perguntas. O que é que eu estou criando que tem valor para outros? Quem que nota valor no produto ou processo que está sendo criado? O que é exatamente o valor que está sendo criado? Deixa eu dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo de um grande sucesso e vou dar um exemplo de algo que falhou estrondosamente. Há cerca de 35 anos atrás, 40 anos atrás, um amante de música usava fita cassete para ouvir música enquanto ele estava se movendo. Quem que sabe o que é um gravador de fita cassete aqui? Eu já usei. Você tinha um gravador de fita cassete maior e você tinha um gravador de fita cassete menor, a fitinha, né? E aquilo é um movimento mecânico. A fita enrolava, né? Frequentemente você tinha que tirar a fita, você tinha que rebobinar a fita manualmente, era um desastre. E ele estava tentando usar aquilo, né, no trânsito. Ele falou, gente, tem que ter uma forma melhor de fazer isso. Nós estamos falando de Steve Jobs. Eventualmente ele inventou o iPod e a sequência do iPod foi o iPhone. Alguns anos mais tarde, um outro visionário teve a seguinte ideia. E se eu colocasse uma câmera no óculos e gravasse tudo que está se passando à sua frente? Aí você vai ter o registro da sua vida armazenada na nuvem. Uma grande ideia, né? O problema é que as pessoas não querem isso. Você já pensou em todo lugar que você estiver? Aquilo está gravado e registrado? Essa foi a ideia do Google Glass. A ideia veio do Sergey Brin e foi um flop monumental. Então, você tem que tentar achar essa resposta. O que é exatamente o valor que está sendo criado? Para quem? Uma vez que você respondeu essas 2 perguntas, pronto, é isso? Você vai ter uma empresa de sucesso? Não, você precisa de executar a empresa. Na verdade, a ideia é a parte mais fácil. Em que sentido? É a parte que leva menos tempo, né? Você tem uma experiência ruim, como no caso do Steve Jobs, e você vê, como é que eu lido, como é que eu resolvo esse problema? Aí você tem uma ideia. Então, apesar do brilhantismo potencial, a ideia vem rapidamente. Pegar aquela ideia, transformar aquela ideia num produto, transformar o produto numa empresa e tocar a empresa, isso é uma empreitada que vai requerer anos de trabalho duro, de dedicação. O Léo e o Sergey começaram a empresa deles na casa de uma amiga, a Susan Wojcicki, quem eu conheço. E a Susan falava o seguinte, o que a Susan fez? Ela alugou a garagem. E ela não entendia o que eles estavam fazendo lá, não. Mas ela falava, olha, não importava que horas que a gente saía de casa, podia ser meio-dia, podia ser 3 da tarde, podia ser 3 da manhã, podia ser 6 da manhã, tinha sempre luz naquela garagem, a gente tinha a impressão que eles estavam sempre, aqueles dois estudantes, estavam sempre fazendo alguma coisa. Então, executar a empresa, para executar a empresa, você precisa do empreendedor. Os melhores empreendedores, eles têm uma compreensão profunda dos seus produtos e dos seus processos. Tem uma compreensão profunda do que é que eles estão fazendo, do que eles estão criando, do que eles estão inventando. Eles frequentemente desenharam e implementaram protótipos dos produtos que eles achavam que tinha que ser criado. O produto não existia, você tinha que fazer uma primeira versão. Construir essa primeira versão foi a grande motivação. É quase sempre a motivação. É isso que impulsiona a jornada. Isso é importante, porque novos produtos e processos requerem novos modelos de negócio. Porque se você inventa alguma coisa, um jeito das pessoas fazerem algo diferente, que elas não estavam fazendo, aí vem a pergunta, como é que eventualmente eu vou monetizar isso? E o modelo de negócio pode não ter sido inventado ainda. O modelo de negócio pode depender do produto, pode depender de como o produto funciona.
O melhor exemplo que eu tenho é essa ideia de que você faz uma consulta, vem um resultado, mas associado ao resultado, você vem anúncios que estão ligados às palavras na consulta. Esse modelo de negócio não existia quando a primeira máquina de busca apareceu. Na verdade, esse modelo de negócio não existia 6 anos depois, quando o Google foi introduzido. Esse modelo de negócio, a primeira máquina de busca apareceu aí por volta de 94, esse modelo de negócio só apareceu por volta de 2001, cerca de 7 anos mais tarde. E esse modelo, eu não vou me deter aqui, mas esse modelo depende muito de como que a busca funciona. O empreendedor ele é tão vital que sem o empreendedor, sem o elemento que empreende, sem o elemento que está disposto a transformar o protótipo num produto, o produto numa empresa e executar a empresa, as chances de sucesso são basicamente nulas. Eu nunca vi um investidor botar dinheiro numa empresa em que o fundador diz o seguinte: ó, você vai botar no dinheiro na empresa, você vai botar quanto? 10 milhões? Você me dá 2 milhões, eu vou embora, você fica com a empresa para você. Porque ali, aquela empresa nascente, né, a empresa é o empreendedor. Se você não tiver um empreendedor lá para executar, a mágica não acontece. Então, o que eu chamo de a equação de sucesso para uma empresa de tecnologia é uma ideia e um protótipo, uma grande paixão, uma proposição de valor, a liderança de empreendedores de verdade e o inesperado. Tem que dar sorte na vida, gente. No caso da HP, o inesperado foi a revolução dos computadores. Quando a HP foi criada, computador não existia. Os computadores começaram a serem criados exatamente no momento que a HP aparece. No caso da Microsoft, a revolução foi o computador pessoal. Essa ideia que você tem um laptop, que você carrega ele, ou um computador que você tem em casa, isso não existia. Quando a Microsoft aparece, esses computadores estavam aparecendo também. No caso do Yahoo e da Google, a revolução foi a web. A web foi criada em 91, e a Yahoo foi criado logo depois, 92, 93, Google foi criado em 98. Vamos falar um pouco da web, que é o que nos interessa aqui. A web mudou a forma como a gente se comporta, mudou a forma como a gente faz as coisas, mudou a forma como a gente vai ao banco, mudou a forma como a gente faz compras, mudou a forma como a gente se diverte. O que a web tem que torna a web tão diferente? Qual que é a razão do sucesso? É uma pergunta vaga, a resposta é sutil. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou voltar 200 anos no tempo. Vamos tentar achar a resposta no passado. A geração presente, que está vivendo um momento de transição, tende a pensar que os desafios, vocês tendem a pensar, então deixa eu falar para os jovens, vocês tendem a pensar que os desafios que vocês estão enfrentando são novos. Todos os desafios que vocês estão vendo hoje são desafios que foram enfrentados no passado. O passado tem lições importantes a ensinar. Ela terminou a primeira versão da novela em 1796. A primeira tentativa de publicação foi recusada sem uma leitura. A novela só foi publicada 15 anos mais tarde. Estou falando de um livro, uma peça de ficção. Ela recebeu 110 libras esterlinas e não foi pago nem um centavo a mais por nenhuma das edições subsequentes. Mas o editor se recusou a pôr o nome dela na capa da primeira edição. Você tinha o título do livro, você tinha By a Lady. Nós estamos falando de... Eu ouvi na audiência? Quem? Jane Austen. A resposta está correta. Pride and Prejudice é a segunda novela mais querida na história da literatura do Reino Unido, depois de O Senhor dos Anéis. Eu estou deixando de fora Harry Potter, tá? Porque eu não sou muito fã de Harry Potter, não. Jane Austen, que publicou anonimamente sua vida inteira,
foi discriminada porque não havia liberdade de publicação no início do século XIX. A web, né, criada por Tim Berners-Lee, mudou isso de uma vez por todas. Então, hoje, gente, qualquer um de nós, se nós aqui resolvermos, entrarmos num debate e falar, não, a gente tem que dar ciência do que está acontecendo aqui, e se a gente escrever um blog, a gente publica isso na web hoje, e daqui a meia hora a gente começa a receber comentários de alguém que está no Japão. Então, hoje, a web é uma plataforma em que qualquer um publica livremente. É uma transformação monumental, ela tem um lado extremamente positivo, eu vou falar hoje das coisas que são positivas, e ela tem um lado escuro, mas nós não vamos cobrir o lado escuro hoje, não. Então, a web move a humanidade para uma nova era, um novo tempo, que na melhor forma que eu tenho de dizer, a era da publicação eletrônica. Tá? Antes, publicar era feito por um grupo seleto de pessoas, usualmente jornalistas, editores e autores, que trabalhavam para uma grande empresa de mídia ou tinham dinheiro para pagar a impressão do livro. Tá? Não mais. Tá? Hoje, publicação pelas massas é a regra padrão. Então, quando vocês se encontrarem com essa pergunta de novo, o que a web tem que é tão diferente? Por que a web é um sucesso tão monumental? Eu espero que vocês respondam liberdade de publicação. Bom, dada essa introdução, dada essa panorâmica, eu vou falar um pouco da minha jornada pessoal como empreendedor. Eu me formei na Universidade da Califórnia em 1995, me juntei ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais um ano depois. Está ali o professor Márcio Bunte, que é meu colega de departamento. 4 anos mais tarde, com Ricardo Baeza Yates, eu escrevi um livro chamado-se Modern Information Retrieval, Recuperação de Informação Moderna, que é a área do conhecimento onde estão os pilares que você usa para construir uma máquina de busca. Esse livro ele apareceu num momento muito, né, nós somos felizes, né, no momento da publicação, esse livro se tornou um livro adotado em centenas de universidades pelo mundo afora. Tem uma segunda edição que apareceu em 2011, e eu declarei publicamente, vou declarar de novo, minha mulher estava na audiência, não mais livros. E fiz o trabalho de professor, né, na universidade, como o professor Márcio, que está ali, orientei estudantes e escrevi artigos técnicos. Mas a parte que eu quero discutir aqui hoje é uma outra jornada que aconteceu paralela a essa. Em 99, eu participei de um projeto de pesquisa escrito dentro do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, intitulado Sistemas de Informação em Ambientes Móveis. Não foi só eu, não, foram vários professores, acho que 11 professores participaram de um projeto de pesquisa grande. E esse projeto de pesquisa, recebemos, na época, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, nós recebemos uma bolada. Um volume de dinheiro grande do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Eu tive um orientador na Universidade da Califórnia, que é um amigo pessoal, Dick Mantz. Dick é protestante, conservador, republicano, e ele tem certeza que o mundo é o que a gente faz dele. E Dick falava o seguinte: obter o dinheiro do governo é a parte fácil. A parte difícil é explicar o que você fez com o dinheiro 3 anos mais tarde. E não me vem com essa história de estudante, artigo, não, técnico, não, porque isso é o que você faz quando eu não te dou dinheiro. Esse negócio ficou na minha cabeça, eu tive uma conversa com o professor titular que era responsável pelo projeto, o professor Níveis Viviani. Falei, Níveis, a gente tem que fazer alguma coisa que nós não faríamos se nós não tivéssemos esse dinheiro. E nós resolvemos fazer uma máquina de busca para a web brasileira. Ela foi lançada em outubro de 99, ela se chamava Todo BR, de todo o Brasil,
Ela é especializada na web brasileira, só dava respostas de páginas em português e o tráfego explodiu. O chefe do departamento veio falar conosco e falou, não tem jeito, os alunos não conseguem usar a rede do departamento porque o brinquedinho que vocês inventaram não deixa. Nós fomos parar na sala do reitor. Aí tem uma história aqui, eu vou saltar a história no interesse do tempo. E o reitor era o professor César Sabarreto. Nós contamos para ele o que estava acontecendo, e ele nos respondeu o seguinte, vocês têm que tirar isso da universidade, o caminho é espinhoso, nós temos pouco tempo, e eu vou guiá-los. Eu até hoje me pergunto, havia naquela manhã 51 reitores de universidade federal no país. Qual reitor teria nos dado aquela resposta? E a minha convicção é que só havia um, o professor César Sabarreto. Então, na vida, você tem que dar sorte. Você trabalha, você faz o que você puder fazer pelas melhores razões e conta com a sorte. A sorte vai aparecer na sua frente. Tem muita gente boa lá. A gente tende a pensar muito nas experiências ruins da vida, né? A lembrar muito das pessoas que nos magoaram. Faz isso não. Pensa nas coisas boas. Pensa nas boas pessoas que te ajudaram a achar o caminho. Tem muita gente boa lá fora. Então, com o crescimento do tráfego, você tinha questões agora de um produto, que tinha milhões de brasileiros usando, você tem problema de escalabilidade, manutenção, de suporte, precisava de sair da universidade. Em maio de 2000, nós criamos uma empresa, uma startup, uma empresa de tecnologia. Nós financiamos a empresa com poupança de professor e 2 investidores. Eu não recomendo, não é uma jornada emocionalmente saudável, não. Mas era o que a gente tinha que fazer. A empresa foi chamada de Aquan. Aquan é um trocadilho aqui, isso vem da língua dos índios guaranis e significa ligeiro. 5 estudantes se juntaram a nós, a gente não podia pagar um salário pequeno para os estudantes sobreviverem, e a gente deu para eles participação na empresa. Foi a solução que nós encontramos, é a solução que todas as empresas de tecnologia usam no país, e ela tem um problema. Ela não encontra suporte no sistema legal trabalhista brasileiro. Quando você faz isso, você acumula um passivo trabalhista. O que isso quer dizer é o seguinte, quando você começar a jornada, se você convidar o seu colega do lado, e ele concordar, e você prometer dar um pedaço da empresa para ele, daqui a 3 anos você desistir porque você acha que não vai funcionar, ele entrar na justiça, você tem um passivo trabalhista na casa de centenas de milhares de reais. Como nação, nós temos que parar com isso. Nós temos que ir para o Congresso Brasileiro e nós temos que ter uma reflexão, nós temos que ter uma discussão sobre isso. Não faz o menor sentido. O governador esteve aqui hoje, o presidente da República fala, o presidente do Congresso fala, eu já estive em Brasília várias vezes, toda vez, não, esse negócio é muito importante. Se é muito importante, como é que se torna o que é muito importante ilegal? Tem que ter uma forma, né? A gente tem que... Eu não estou aqui pregando contra a CLT, não é nada disso, não. É uma legislação trabalhista muito boa, mas é uma legislação trabalhista que tem 80 anos de existência. Nós estamos num mundo muito diferente, essa legislação trabalhista ela precisa de ser ajustada. O jeito que nós fizemos com relação à universidade, que é um outro problema que precisa ser resolvido, o que nós fizemos com relação à universidade foi, nós depositamos numa fundação da universidade, chamada Fundep, ações daquela empresa nascente. E 4 anos mais tarde, mesmo que pequena, essa empresa chamada Quan tinha desenvolvido um processo de criação de valor. Por que eu digo isso? Porque nós passamos, como é que nós sobrevivemos? Como é que nós geramos receita?
E, ao contrário de ir para a publicidade, que era o caminho mais promissor, eu era muito avesso a isso, as pessoas que estavam na empresa eram muito avessas a isso. O que nós fizemos foi o seguinte: nós usamos aquela tecnologia para desenvolver soluções corporativas, para desenvolver soluções sob medida para empresas no mercado corporativo. E a gente tinha empresas como o UOL, Banco Real, então a gente tinha empresas grandes, o que mostrava o seguinte: tinha um valor que estava sendo criado. Foi quando o Google telefonou. Quem me fez a ligação foi o Luiz André Barroso, um outro brasileiro, que, como eu, saiu para estudar fora, ficou nos Estados Unidos e foi parar no Google. O Luiz André, infelizmente, faleceu no ano passado, não está mais entre nós, uma perda, uma perda difícil de superar. E, então, o Google veio. E o que o Google viu? Por que o Google tomou a decisão de investir no Brasil? O que o Google viu foi um grupo de pessoas, um grupo de engenheiros, que nasceram na academia, criaram uma empresa de busca, essa empresa sobreviveu, estava fazendo negócio 4 anos mais tarde, que publicava frequentemente com alta visibilidade. O que o Google viu foram pessoas. Numa empresa de tecnologia, numa empresa nascente, a única coisa que realmente importa é a qualidade das pessoas. E a gente tem muita gente boa no Brasil. Se você olhar para a cena acadêmica, só para a cena acadêmica, isso aqui é um gráfico de barras que mostra o número de artigos publicados em conferências em ciência da computação de alta visibilidade. Eu não estou falando de conferências locais, nem conferências na América do Sul, não. Estou falando de conferências em escala mundial que tem alta visibilidade. E se você olhar lá, esse gráfico ele começa com a barra grande, e aqui ele tem ali, ó, tem uma anotação que os autores usaram aqui, mas ele tem aqui, ó, NGP. Estão vendo isso aqui? Isso é uma universidade na América do Norte. Esse INE é da América do Norte. Aí você vem ter a primeira, a segunda, a terceira. Aqui tem uma universidade europeia, outra europeia. Ó, uma universidade brasileira aqui. Então, assim, né, a nossa capacidade de publicar com impacto melhorou muito nos últimos 50 anos. Isso é fruto de quê? Eu estudei no exterior, financiado com dinheiro do contribuinte brasileiro. O professor Márcio Bunte, que está ali na audiência, estudou no exterior, financiado com dinheiro do contribuinte brasileiro. É um programa único no mundo. Tem mais de 50 anos, que vale a seguinte regra: se você for brasileiro e for aceito para um programa de doutorado numa universidade boa, muito boa no mundo, o contribuinte brasileiro paga a conta. 50 anos mais tarde, você colhe o resultado. O interessante desse programa é que esse programa atravessou ditadura militar, redemocratização, governo de centro-direita, governo de centro-esquerda. Irrelevante. O programa se manteve estável, o dinheiro é injetado nas instituições de financiamento como CAPES, CNPq e FINEP, a dotação orçamentária vem no orçamento da União. A decisão de onde investir o dinheiro é tomada por comissões de professores. Não tem deputado, não tem senador, não tem político. Eu não estou aqui criticando os políticos, não. O que eu estou dizendo é que a decisão é tomada de uma forma desinteressada, que é o que importa. E se você executa um programa de investimento por 50 anos, você colhe resultados. É o que a gente precisa de aprender a fazer em Terra Brasília. Isso aqui é o número de doutores formados em computação no Brasil. E, de novo, se você olhar aqui, ó, segunda universidade no maior número de doutores por professor por ano é uma universidade brasileira. Então, 50 anos mais, você faz um investimento, 50 anos mais tarde, a gente já consegue se posicionar no limiar da fronteira. A minha jornada, a jornada dos meus colegas,
A jornada da Quan é fruto disso. Em junho de 2005, o Luiz André me ligou em 2004. Em novembro de 2004, nós recebemos uma visita de um time de engenheiros. Em outubro de 2004, nós recebemos uma visita de um time de engenheiros da Google. Em novembro de 2004, nós tínhamos uma oferta de aquisição. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês venderam? Por que vocês não continuaram? E tem muitas razões. Uma das razões foi o seguinte, não sei se vocês se lembram, eu falei que um dos investidores, havia 2 homens de negócio, um deles era o Guilherme Emrich, que infelizmente não está mais entre nós. Ele me disse assim, você precisa de fazer um plano de negócios. Eu falei, Guilherme, um plano de quê? Aí, não, ele era um homem de negócio, ele me ensinou a jornada. E, sei lá, um ano mais tarde, a gente tinha um plano de negócio, nós submetemos esse plano de negócios para o Banco Nacional de Desenvolvimento. Nós estávamos pedindo um empréstimo, que nós íamos contrair o empréstimo para estimular o crescimento da empresa, mas eu pagar o empréstimo de volta com juros subsidiados. 2 anos mais tarde, o BNDES respondeu, não, internet não é negócio. A Google entendeu diferente, a empresa foi comprada, aí apareceu na imprensa, aqui tem um valor aqui de 25 milhões de dólares. Outro dia eu vi uma reportagem que era 225 milhões de dólares. Eu acho que eu vou ligar para a sede de empresa e falar, vocês podiam pagar os 98% que ficou faltando. A Quan se tornou o centro de engenharia da Google em Belo Horizonte. Esse centro tem hoje cerca de 300 engenheiros. Está crescendo, tem investimento. Nós estamos criando um outro centro de engenharia em São Paulo, no qual nós também estamos investindo. A gente deve chegar aí, no final do ano, com cerca de 500 engenheiros no Brasil. Existe um plano de crescer essa força de engenharia pelos próximos 3, 5 anos. Até o ano passado era o único escritório de engenharia, nós estamos criando um agora em São Paulo, e os produtos que são desenvolvidos nesse escritório de engenharia são produtos voltados para o público global. Então, a gente não é adaptação de produto para a língua portuguesa, a gente não faz nada disso. Na escala que a Google opera, só faz sentido se o produto que for desenvolvido puder ser utilizado pelo mundo afora. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado.